for us. Bom dia, minhas irmãs, bom dia, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui juntos para mais uma escola bíblica virtual. Hoje, domingo, dia 7 do mês de junho, primeiro domingo desse mês. E é um prazer nós estarmos reunidos novamente aqui como estudantes, aqueles que amam as Escrituras Sagradas e que estamos aqui com uma disposição muito grande, com nossos corações e almas abertos para ouvirmos Deus falando conosco a respeito de coisas maravilhosas que certamente o Senhor tem a nos dizer. Pegue a sua Bíblia, nós iremos utilizá-la bastante nesta oportunidade, nesta manhã, porque juntos nós estaremos com nossos ouvidos atentos para ouvirmos a voz de Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um momento da Escola Bíblica Virtual, a nossa EBD Online. Vamos orar? Feche seus olhos e falemos com Deus. Senhor Deus, muito obrigado. Nós te louvamos pelo privilégio que temos de nos reunirmos em torno da Tua Palavra mais uma vez. E te clamamos, ó Senhor, que Tu nos ajudes a compreendê-la e a colocá-la em prática. Te agradecemos, Pai, por aqueles Teus filhos e Tuas filhas que já estão unidos a nós nesse momento. E os outros, ó Deus, muitos que ainda irão se juntar, tanto assistindo ao vivo, como aqueles, ó Deus, que em ocasiões posteriores estarão participando, assistindo esse vídeo gravado. Em nome de Jesus, é que nós te somos gratos, pedindo que o Teu Espírito esteja nos conduzindo nesses momentos de reflexão. Amém, Senhor. Que prazer estarmos aqui reunidos para mais esse momento de reflexão nas Escrituras Sagradas. E nós continuamos meditando a respeito do livro de Neemias. E nós iremos recordar um pouquinho das lições que temos visto até o presente momento. Para aqueles que são novos, estão chegando aqui agora, nós recordamos, ou estamos fazendo essa recordação, como fazemos a cada manhã de domingo, para estarmos lembrando aqueles que estamos acompanhando os estudos, mas também para poder colocar em dia aqueles que podem estar iniciando hoje a sua primeira lição conosco. O nosso tema geral é esse, Neemias, reconstruindo muros e vidas para a glória de Deus. É a nossa escola bíblica virtual. A lição de hoje, que é a lição número 9, tem por título Respondendo a Deus de acordo com a sua palavra. É o nosso nono encontro, que corresponde ao quinto tema proposto para esse estudo. A primeira lição que nós fizemos, Neemias capítulo 1 e 2,
teve por título Agindo à Luz da Palavra de Deus. Foi assim que o servo de Deus, Neemias, fez ao receber a informação vinda de Anani, seu irmão, e de outros compatriotas judeus a respeito da situação calamitosa em que se encontrava a cidade de Jerusalém. Os muros estavam derribados e a cidade estava em grande desprezo, em desterro. Por amar a Deus sobre todas as coisas e desejar que o plano de Deus para Israel, como a nação da onde viria o Messias, fosse cumprido esse plano, e por amar também o seu povo, Neemias deixou a situação confortável em que se encontrava, como copeiro do rei, e, deixando aquele ofício, foi dirigir-se à cidade de Jerusalém para operar não somente na reconstrução de muros, mas na reconstrução de vidas da própria nação de Israel. E concluímos naquele momento que a grande mensagem do livro de Neemias não é a respeito de Neemias, mas sobre Jesus, que é o Neemias final. Pensando na vinda do Messias prometido para ser alguém descendente da nação de Israel, é que Neemias se encaminhou até aquela cidade, mesmo enfrentando todas as dificuldades, deixando o palácio para ir em direção a uma oposição desconhecida. Ele dirigiu-se por amar a Deus. E lembramos de Jesus, que deixou o palácio celestial, a presença do Rei dos Reis, para estar conosco nesse mundo em desprezo, esse mundo em miséria espiritual. Não para enfrentar uma dificuldade desconhecida, mas sabendo que ele iria enfrentar a própria morte para ser o nosso Salvador. Então, o livro de Neemias nos ensina muito a respeito de Jesus Cristo. A lição número 2, baseada em Neemias capítulo 3 e capítulo 4, teve por título Trabalhando por um Deus que peleja por nós, enquanto reconstruíam os muros, fazendo um serviço não somente para o próprio povo, mas sobretudo para Deus, e sofrendo oposição. Ainda assim, eles estavam confiantes, pela certeza de que Deus por eles pelejava. E a nossa conclusão foi essa, de que nós também hoje em dia estamos seguros quando trabalhamos para Deus, porque podemos ter a certeza que Ele nos guarda enquanto nós estamos o servindo. A lição número 3 teve por base o livro de Neemias também, capítulos 5 e 6. E o título foi Temendo a Deus em um mundo em pecado. Jesus nos deixou a máxima lição desse temor ao Senhor em um mundo em pecado. O pecado que Neemias enfrentou não foi somente o pecado dos seus adversários, representados por Sambalate e Tobias, de outras nações, mas havia também pecado dentro do próprio povo de Israel. Nós lembramos que pessoas de destaque dentro do povo estavam como que escravizando os seus próprios compatriotas, cobrando juros exorbitantes, sendo algozes da sua própria nação. Pecado por todos os lados. Neemias enfrentou-o temendo a Deus, e ele sempre destaca que essa é a sua principal característica, o temor ao Senhor. E o maior exemplo para nós de temer a Deus em um mundo em pecado é Jesus Cristo, que veio aqui entre nós e disse que ele não veio para fazer a própria vontade dele, mas a vontade do Pai dos céus. E foi no cumprimento dessa vontade que Jesus Cristo foi até a cruz, substituindo-nos. Foi até a cruz não por causa do pecado dele, mas por causa do pecado do mundo, do meu, do seu pecado. Foi morto, sim, em nosso lugar, mas ressuscitou ao terceiro dia e está vivo para todo sempre. A nossa lição anterior, de número 4, teve esse título, Reunindo-se em volta da palavra de Deus. Reconstruídos os muros, o povo reuniu-se junto à porta das águas, a principal interseção da cidade, e ali, reunidos, cerca de 50.000 pessoas tiveram a ocasião de ouvir a leitura das Escrituras Sagradas. Lembram-se?
traga um livro, traga um livro, traga um livro. O povo estava ansioso para ouvir as Escrituras, que já há tanto tempo não tinham oportunidade de ouvi-la. Então, Esdras leu. Os sacerdotes em volta traduziram para uma linguagem que o povo pudesse compreender, e ali estavam reunidos em torno da palavra do Senhor. E isso foi motivo de alegria, era um motivo de festa. Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Nos nossos 2 últimos encontros, nós meditamos sobre essa questão, o que é a alegria do Senhor. E nós pudemos ver que a alegria do Senhor é trazer o seu povo à segurança da sua cidade. Todos aqueles que foram tocados pelo Espírito Santo deixaram o local onde viviam nas circunvizinhanças e vieram integrar aqueles que morariam dentro da cidade de Jerusalém, que já estava com seus muros levantados. Era uma cidade ampla, mas havia poucas pessoas residindo ali. E a alegria do nosso Deus foi trazer o povo dele à segurança de sua cidade, agora murada. Assim também, nos nossos dias, nós podemos afirmar com certeza que a segurança de Deus deseja para nós é que nós estejamos dentro da sua cidade. Não uma cidade numa localização geográfica, mas sim a cidade espiritual. Aqueles que temem e aqueles que servem ao Senhor. Essa é a bendita cidade da qual nós já fazemos parte. Nós somos, portanto, cidadãos de 2 pátrias. Da pátria do céu, que é a pátria celestial, e também dessa pátria em que nós vivemos, que é o Brasil. E o Senhor fica feliz em fazer-nos cidadão da pátria do céu. A alegria do Senhor é também outra coisa, como nós podemos ver. A alegria do Senhor é trazer os que se juntaram ao seu povo à segurança da sua cidade. Não somente os judeus habitaram, mas outros também que foram tocados pelo Espírito do Senhor para se juntarem à nação de Israel, que vieram no exílio, embora judeus não fossem, vieram do exílio, retornando à cidade de Jerusalém junto com os judeus. Eles faziam a sua caminhada para integrarem-se ao povo do Senhor, e essa integração continua ainda hoje. Deus continua trazendo pessoas que não são do seu povo ainda para integrar a sua bendita nação, a Jerusalém do céu. Vimos também que o Senhor se alegra em registrar o nome do seu povo no seu livro. E nós recordamos naquela ocasião as palavras de Jesus Cristo, que disse: alegrem-se pelos nomes de vocês estarem escritos no céu. E finalmente vimos que a alegria do Senhor é reunir o seu povo para desfrutar dos benefícios da sua bendita palavra. O povo pediu: traga um livro. O livro foi lido e o povo, então, instruído pelo livro do Senhor, pôde dar continuidade à sua jornada de restabelecimento como nação de Israel. Que possamos também praticar em nossos dias esses motivos de alegria, ainda mais lembrando de Cristo, porque Cristo é a palavra viva de Deus. Ele é o nosso alimento da alma, que habitou entre nós e em nós habita hoje pelo seu Espírito. Então, alegremo-nos e sejamos fortalecidos nele. Nós começamos hoje mais uma lição, respondendo a Deus de acordo com a sua palavra, baseada nos capítulos 9 e 10 do livro de Neemias. Você pode abrir a sua Bíblia aí nesse texto das Escrituras Sagradas, que nós iremos nele juntos refletir nos momentos que estarão se seguindo. Uma passagem que certamente falará poderosamente aos nossos corações. Neemias capítulo 9 e também capítulo de número 10. Enquanto nós estaremos refletindo nesse texto, e nós seremos ajudados
pela oportunidade de abrir a Bíblia, que é a palavra do Senhor, nós recordamos algumas questões importantes aqui. Nos capítulos anteriores, o povo havia sido convidado a cumprir uma ordenança das Escrituras, que era a de que o povo estivesse celebrando uma festa, que era a festa em que eles deveriam estar acampando-se, lembrando o período em que haviam, como judeus, estado como peregrinos no deserto. E era um momento de celebração, de alegria. E esse destaque aí na imagem apresenta nessa figura uma ocasião em que a Bíblia é apresentada em destaque, para que o povo relembrasse a concessão dos 10 mandamentos. E após um momento de alegria, agora o povo de Deus iria entrar numa circunstância de estarem lamentando aquilo que haviam vivido como pecadores e que havia ocasionado então a punição que era ser enviados como nação ao exílio no exterior. Um texto áureo que podemos mencionar nesse livro de Neemias, capítulo 9 e 10, é esse versículo de número 10 do capítulo 9. Diz assim o texto: fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os tratam com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Uma das questões importantes na nossa reflexão, nesta lição de número 5, nesse nosso 9º encontro, é essa, a respeito do objetivo das histórias bíblicas. Porque Deus nos concedeu histórias na palavra do Senhor. Deus não existe para que tenhamos prazer nas histórias bíblicas, mas as histórias bíblicas existem para que tenhamos prazer em Deus. Às vezes nós podemos ser tentados a, mesmo lendo a Bíblia, ficarmos extremamente concentrados nas histórias das Escrituras e começarmos a construir heróis humanos e não nos determos na profundidade do ensinamento bíblico, que é sempre de exaltar Deus. Ainda que os personagens sejam destacados, os personagens humanos sejam destacados na Bíblia, e até mesmo em Hebreus capítulo 11, seja mencionada ali a galeria dos heróis da fé, não podemos jamais perder de vista que, sobretudo, as Escrituras possuem uma única história, que é a história da redenção, que aponta para Cristo, que é o centro das Escrituras Sagradas, e que a Bíblia está sempre nos ensinando a respeito de Deus como seu principal personagem. Logo, as histórias bíblicas existem com um objetivo. E qual é esse objetivo? De fazer com que Deus seja o alvo do nosso supremo prazer, da nossa suprema alegria. Deus, portanto, escreve a história dele. Deus age na história dele, com o objetivo de fazer conhecido quem ele é. Podemos apresentar essa como sendo uma definição de revelação. O que é revelação? Essa ação de Deus através da qual ele se torna conhecido. Veja esse versículo 10 novamente de Neemias 9. Fizeste sinais e milagres, falando para com Deus. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e os seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Deus, portanto, ele trabalhou fazendo sinais e milagres lá nos dias de Faraó, quando da libertação do povo do Egito, com um objetivo, de adquirir um nome. As 10 pragas do Egito, então, foram realizadas por Deus
capítulo 9, versículo 10, Neemias menciona a travessia do Mar Vermelho, no versículo número 11 de Neemias, quando você pode ver aí na sua Bíblia, dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus seguidores nas profundezas como uma pedra nas águas impetuosas. Isso foram feitos de Deus com um objetivo, de que Deus adquirisse renome como hoje se vê. Veja que interessante essa declaração feita pelo texto bíblico, a de que 1000 anos antes, Deus estava realizando aqueles sinais, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho, para que Deus adquirisse um nome para a fama de Deus. E com que objetivo? Para que as pessoas naqueles dias, como hoje se vê. Quando é esse hoje? Nos dias de Neemias. Para que as pessoas naqueles dias pudessem conhecer a Deus. Deus, portanto, opera na sua história para que ele seja conhecido. As histórias bíblicas são todas a respeito de Deus, fazendo um nome para si mesmo, para que ele possa ser conhecido, para que as pessoas creiam nele e desfrutem de tudo aquilo que Deus tem para nos dar. A cada momento que nós lemos histórias bíblicas, refletamos a respeito disso. Deus registrou essas histórias para que ele seja conhecido, para que nós creiamos nele e para que nós desfrutemos dos benefícios que temos em crer nele e em confiar nele. Isso é revelação bíblica, é a atividade de Deus através da qual ele se faz conhecido, apresentando a sua pessoa e também a vontade que ele tem para as nossas vidas. Quando Deus, lá nas peregrinações do deserto, manifestava-se através do tabernáculo, com aquela chama sobre o tabernáculo à noite e a coluna de nuvem durante o dia, o objetivo era fazer com que o nome dele fosse conhecido. É o que diz o versículo 12, veja aí no capítulo 9 de Neemias, versículo 12. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de vir. É Deus agindo na história, porque o objetivo de Deus foi sempre estar no meio do seu povo e fazendo com que eles estivessem considerando que Deus é o centro de nossas vidas. Isso é a alegria do Senhor, estar junto com o seu povo na segurança da sua cidade, como nós vimos nessa maquete representada. Um texto que vai guiar-nos na sequência da nossa reflexão são os versículos 36 e 37 de Neemias. Como nós vimos, o povo primeiro celebrou. Era momento de alegria. Alegria no Senhor, a nossa força é. Após o momento de alegria, agora era um instante de contrição. Era um instante de reconhecimento de pecado. Era um momento de arrependimento e de pedido de perdão. Veja o que dizem os versículos 36 e 37, mais para o final desse capítulo 9, que é uma oração na realidade, esse capítulo 9. Veja o que dizem. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. E segundo a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Após refletirmos sobre a alegria nas lições passadas, vamos agora refletir sobre respondendo a Deus de acordo com a sua palavra e como buscar ajuda em angústia.
Pode ser que você, nesse exato momento que se chama hoje, esteja enfrentando momentos de angústia na sua vida. E fica pensando em como conseguir ajuda. Como buscar ajuda em um momento de angústia. Inclusive buscar ajuda em Deus. Lembremos de uma questão interessante sobre a história do povo. Lá em Gênesis 12 é descrito Deus chamando Abraão com o objetivo de que Abraão deixasse a sua cidade, a sua parentela, para uma cidade aonde Deus lhe apontaria. E nessa trajetória, eles estariam tendo então um contato com a terra que mana leite e mel. Mas nesse processo, até cumprir a vontade de Deus, o povo passou por diversas intempéries. Mas finalmente, após atravessar o deserto, sendo liberto do povo do Egito, chegaram à terra prometida. Mas lá desobedeceram a Deus na terra que Deus lhes deu. Uma terra que fornecia frutos em grande abundância. Desobedeceram ao Senhor e acabaram sofrendo punição em relação a essa atitude. Como buscar, e começaram a sofrer angústia, né? E como buscar a Deus no meio da angústia? Neemias, no capítulo 9, o versículo número 5, peguei a sua Bíblia Sagrada, Neemias 9, 5. Nós lemos: os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaias disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Como buscar a Deus no meio da angústia? Não permaneça prostrado. Não é isso que diz o início do versículo número 5, ou o início da oração que os levitas fazem? Levantai-vos. Não permaneça prostrado. Levante-se. Erga a sua cabeça no poder do Senhor. Não se entregue, mas confiando em Deus, levante-se. Deus levanta aquele que está abatido. Deus ergue aquele que está caído. Outra atitude sobre como buscar a Deus no dia da angústia, de acordo com Neemias 9,5. Bendiga a Deus constantemente. Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus. Só hoje? Não. Somente ontem? Não. Só no futuro, quando a angústia passar? Não. Bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. O Senhor habita no meio dos louvores. Então bendiga a Deus. Levante-se, não permaneça prostrado e bendiga ao Senhor constantemente. Uma terceira lição de Neemias 9,5 a respeito de como buscar a Deus na sua angústia. Relacione-se intimamente com Deus. Veja que os levitas dizem ao povo naquela circunstância. Um detalhe dessa passagem. Bendizei ao Senhor vosso Deus. Vosso Deus, não no sentido de que Deus seja propriedade de alguém, mas no sentido de relacionamento. Não é assim que você fala? Meu esposo, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe. Na questão do relacionamento, que lhe dá a intenção e o desejo de demonstrar essa relação próxima. Os levitas dizem para o povo que estava ali se reunindo nesse momento, reconhecendo a angústia em que viviam por causa dos pecados que eles haviam cometido, que apesar da circunstância em que eles viviam de desobediência a Deus, eles pertenciam ao Senhor. Eles tinham um relacionamento com Deus. Bendizer ao Senhor, o vosso Deus. Deus não lhes havia abandonado, mas estava com eles. Eles deveriam bendizer constantemente esse Deus, perante o qual agora eles se prostravam,
confessando a angústia em que se encontravam. Então, bendiga a Deus e relacione-se intimamente com Deus, porque Ele é o seu Deus, no sentido de que Ele está com os ouvidos abertos para ouvir essa oração e Ele se importa contigo. Você é povo de Deus. Orar com intensidade. É uma oração, esse texto de Neemias capítulo 9, e é uma oração intensa, em que é apresentado diante de Deus um momento que o povo vivia com toda a realidade. E como é que isso se aplica à minha vida? Uma reflexão que nós podemos fazer é a seguinte: talvez você, ouvindo essa leitura de Neemias capítulo 9, versículo 5, possa até dizer: não, essa questão em que o pastor Ivan está falando pode servir para vocês aí que estão ouvindo, mas não para mim. Alguém pode dizer. Para mim, não. Porque a circunstância em que eu estou foi uma circunstância não que aconteceu na minha vida. Com vocês aconteceu. Foi alguma coisa que sobreveio à vida de vocês. Mas para mim, não. Fui eu que busquei com a minha própria mão. A dificuldade que eu estou vivendo, eu que procurei com as minhas próprias mãos. E agora eu estou sofrendo porque eu trouxe esse problema sobre a minha vida. Então essa palavra não serve para mim. Serve para você. Que apenas aconteceu uma calamidade na sua vida. Mas na minha vida não. Eu que trouxe esse problema na minha vida. Eu busquei com a minha própria mão. Então, esse texto, essa reflexão não serve para mim. Não diga isso, minha irmã. Não diga isso, meu irmão. A graça de Deus, favor do Senhor, está disponível e acessível para todo aquele que buscar a sua presença. Veja o que diz o texto de Neemias, capítulo 9, versos 36 e 37. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste aos nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Uma outra tradução poderia ser escravos. Seus abundantes produtos são para os reis que puseste sobre nós, por causa dos nossos pecados. A convicção dessa oração feita pelos levitas é de que eles estavam sofrendo não por uma coisa que aconteceu na vida deles, sem que eles tivessem culpa, mas foi por causa dos nossos pecados. Esses reis de outras nações foram colocados sobre nós por Deus. E prosseguem na oração. E segundo a sua vontade, Senhor, esses reis dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado. Estamos em grande angústia. Portanto, a angústia que viviam aqueles judeus era uma angústia como consequência dos próprios pecados deles. E era uma angústia que havia sido imposta por Deus como punição dos seus pecados. Se assemelha à sua circunstância? Ainda assim, eles clamaram pela misericórdia de Deus. Como chegar a Deus? Como se aproximar de Deus numa angústia merecida, como foi o caso desses judeus, e numa angústia enviada como um juízo divino? Em Tito capítulo 3, nos versículos 3 a 7, nós temos uma leitura interessante que faz o apóstolo Paulo, quando ele menciona uma circunstância em que fica clara a misericórdia, a graça de Deus. Você pode abrir aí a sua Bíblia no livro de Paulo a Tito, no capítulo de número 3, nos versos de 3 a 7. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos, e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a misericórdia, ele nos salvou, mediante o lavar regenerador
e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Sempre que eu leio essa passagem bíblica, eu me lembro de um pastor de saudosa memória, Davi Gomes. O pastor Davi Gomes foi o primeiro brasileiro a dirigir a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Pastor da Igreja Batista da Esperança por diversos anos. Ele conta que a Igreja Batista da Esperança tinha, no centro da cidade do Rio de Janeiro, uma congregação. E ele foi assistir um culto naquela congregação. E ele reparava, nas diversas vezes que ele ia ao culto, que havia uma senhora que estava sempre presente. E, numa certa oportunidade, ele aproximou-se dela, a abordou e disse: a senhora é crente? Que eu sempre venho aqui ver a senhora já é crente? A senhora está sempre presente aqui na congregação. Disse: eu não sou crente, não. Eu não posso ser crente, não. Eu não sou boa esposa, eu não sou boa dona de casa, eu não sou boa mãe, eu não presto, eu não posso ser crente. E o pastor Davi Gomes disse que se assustou com a abordagem da... Não obstante essas marcas terríveis que nós trazemos, e ainda que você possua marcas terríveis, ainda que você possua 7 características como essas descritas em Tito capítulo 3, saiba que a graça de Deus está disponível para a sua vida, inclusive nessa manhã, inclusive na sua angústia, ainda que a sua angústia que você vive seja merecida e tenha até sido enviada como um juízo divino, a graça de Deus está disponível por meio de Cristo Jesus. O favor de Deus está disponível. Não subestime o poder da cruz. Não tenha em baixa conta aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por você, para lhe dar a oportunidade de você ter acesso ao favor de Deus. Na sua angústia, busque ao Senhor. Ainda refletindo sobre como se chegar a Deus na angústia, precisamos responder a Deus de acordo com a sua palavra. Capítulo 9 de Neemias, dos versículos 6 a 31, são uma oração. E o autor, chamado Hamilton, ele vai dizer que esta é a mais completa reapresentação da narrativa do Antigo Testamento, num certo e curto espaço, dentro do Antigo Testamento. Ou seja, Jim Hamilton Jr. vai dizer que nesses versículos 6 a 31 de Neemias 9 está a mais completa reapresentação das histórias do Antigo Testamento dentro do próprio Antigo Testamento. Então, há um resumo do Antigo Testamento dentro do próprio Antigo Testamento nessa seção que vai do versículo 6 ao versículo 31 do livro de Neemias. Logo, por isso, o tema da nossa lição é respondendo a Deus de acordo com a sua palavra. O povo de Deus estava vivendo uma angústia, porque eles estavam assolados pelas nações ao redor deles. E reconheciam que aquela angústia era uma angústia merecida. Merecida porque Deus havia os conduzido para chegar na terra prometida. Mas na terra prometida, eles haviam agido mal, desobedecido a Deus, e haviam sido punidos merecidamente e levados para fora da sua terra, através dos exílios na Síria, Reino do Norte, e na Babilônia, Reino do Sul. Agora retornavam a Jerusalém, mas ainda estavam vivendo aquele momento de humilhação perante as nações ao redor, e porque eles mereciam aquilo. Como responder a Deus nessa hora de angústia? Responda de acordo com a palavra de Deus. Capítulo 9, dos versículos 6 a 15, é uma conclamação a celebrar o poder, a justiça e a salvação de Deus, que mantém o pacto que ele estabeleceu com o povo. A gente relembra que o retorno de Neemias até Jerusalém, com o objetivo de restaurar um muro,
os muros e restaurar a própria nação, era porque Deus havia feito um pacto com o povo, de que o povo de Israel seria o seu povo, e desse povo nasceria o Messias. Com essa preocupação de que isso fosse mantido, Neemias retorna, deixa a Babilônia, vai até Jerusalém, com o objetivo de que aquela nação fosse reconstituída, para ele cooperar no sentido de que a promessa de Deus sobre a vinda do Messias pudesse se cumprir plenamente. Porque sem nação não haveria um povo da onde o Messias nasceria. E Deus usa Neemias com esse propósito. Quando o povo de Deus ora nos versículos 6 a 15, parte dessa que é a maior reapresentação do Antigo Testamento, resumida dentro do Novo Testamento, nessa parte dos versículos 6 a 15, a instrução é essa: celebre o poder, a justiça e a salvação de Deus que mantém o pacto. Você pode abrir a sua Bíblia em Neemias 9 e vamos ver os versículos 6 a 15. Só tu és Senhor. Repare na sua Bíblia que a palavra Senhor aí está com letras maiúsculas, tudo maiúsculo. Sempre que você encontrar na sua Bíblia a palavra Senhor, tudo com letra maiúscula, saiba que isso é uma representação do nome próprio de Deus. O nome que Deus apresentou ser o seu mesmo lá em Êxodo, capítulo número 3, diante de Moisés. Quando Moisés perguntou naquela visão na sarça ardente: quando me perguntarem quem é esse Deus que me comissiona a libertar o povo, quem eu vou dizer qual é o seu nome? Então Deus diz: diga que o Eu Sou te enviou. O Yahvé te enviou. Aquele que é o que é, eu sou o que sou. Então na Bíblia Sagrada tem que aparecer Senhor com tudo maiúscula, saiba que é esse nome próprio de Deus. Tem o nome Ivá, tem o nome Maria, tem o nome Cláudia, tem o nome Lúcia. Então tem o nome também Yahvé. Jeová, Javé, são as várias formas de se demonstrar como se pronunciaria esse nome, que na verdade é impronunciável, mas que significa o Eu Sou. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, e o exército de Deus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus. Ele puseste por nome Abraão. Perceberam na leitura desse versículo 7? Elegeste a Abrão, quando Deus chama, o nome dele era Abrão, que significa pai da altura, e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome de Abraão, que significa o pai de uma grande multidão, pois Deus lhe prometeu: de ti, Abrão, eu farei Abraão, ou seja, o pai de uma grande nação. Verso 8: achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos gigazeus, e cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Que situação! Deus é justo. O que é a justiça de Deus? O que é Deus ser justo? E nós iremos refletir a respeito desse ponto. Então Deus chama Moisés do meio da sarça ardente. Ele afirma o seu nome como sendo o Eu Sou. Como se chegar a Deus no meio da sua angústia? Reconhecendo a soberania de Deus. Tu és o Senhor. É a ideia. Né? Exaltando a Deus. Segunda parte. Todo o seu exército, terra e tudo quanto tem nela, e há os mares e tudo quanto há neles, e tu preservas a todos com vida, o exército dos céus te adora.
Tu és o Senhor, exaltando a Deus, reconhecendo a justiça de Deus. Versículos 6, 7. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 3, nós lemos assim: Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Deus jamais irá negar quem ele é. Isso é a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Alguém podia pensar. Alguns estudiosos que dizem que Deus ser justo é ele ser fiel ao pacto que ele estabeleceu. Mas ser fiel ao pacto não é isso que é ser justo realmente. Porque Deus é fiel ao pacto, ao convênio, à aliança que ele estabeleceu, porque ele, antes de tudo, é justo. Ele estabeleceu o pacto porque ele é justo. Então, se você é Deus, imagine isso. Né? Deus é alguém que não tem uma suprema corte acima dele. Já pensou sobre isso? Deus faz alguma coisa, tem que ir para uma suprema corte julgar. Tem que ir para o VAR, dizer se Deus acertou ou não. Não existe isso. Não há uma constituição acima de Deus. Não há um livro de ética pelo qual Deus deve se pautar. A Bíblia é o livro que Deus escreveu e não um livro ao qual ele deva se atrelar, ele precise observá-lo. Foi ele que escreveu a lei. Deus não tem paz para lhe obedecer. Então, o que é ser justo? Se você é absoluto. O teólogo e pastor batista norte-americano John Piper faz uma declaração interessante sobre o que é a justiça de Deus. Ele afirma que ser justo é agir em circunstância com o seu infinito valor. Deus ser justo é ele agir de acordo com a beleza da sua glória, de acordo com o valor do seu nome. Lembramos que nós lemos que Deus estava construindo aquela história, as 10 pragas, a travessia do Mar Vermelho e tudo mais que ele fez 1000 anos atrás, para que nos dias de Neemias ele fosse reconhecido, tivesse um nome. As histórias bíblicas não existem para que nós nos regozijemos nas histórias em si, mas são histórias através das quais Deus está construindo um nome para si mesmo. Com que objetivo? Com o objetivo de que nós o conheçamos, de que nós creiamos nele e que nós nos alegremos nele, inclusive na sua justiça. Esse é o nosso Deus. E Deus jamais, ele nega-se a si mesmo, mas ele é fiel a si mesmo. E a palavra que ele declarou como sendo verdade para conosco. Deus é justo. Essa questão da justiça de Deus, nós retornaremos outras vezes na reflexão sobre esse tema, tanto neste, como também no domingo próximo, quando daremos continuidade. Deus sempre permanece fiel. Depois de refletirmos sobre esses versículos, de 6 a 15, outra sessão, os versículos 17 a 31. Este é um dos corações da nossa reflexão a respeito da justiça de Deus. Reconheçamos a soberania de Deus na nossa angústia, exaltemos a Deus, reconheçamos que Deus é justo e depois reconheçamos o nosso pecado.
Isso é chegar-se a Deus no dia da angústia. O povo reconhecia: nós estamos sofrendo porque os nossos feitos merecem com que nós estivéssemos nessa circunstância. E nessa passagem, que é uma oração, capítulo 9, a partir do versículo de número 5 até o versículo número 31, nós encontramos, como parte desse resumo do Antigo Testamento, dentro do próprio Antigo Testamento, uma descrição a respeito da rebelião que o povo muitas vezes agiu em rebeldia contra Deus e como ele recebeu a misericórdia de Deus. E são 6 vezes em que ocorre a descrição de rebeldia, misericórdia de Deus. Rebeldia, misericórdia, rebeldia, misericórdia, rebeldia, misericórdia, rebeldia, misericórdia, rebeldia, misericórdia, rebeldia, misericórdia. Por 6 vezes, o autor de Neemias, aqui nessa passagem bíblica, nessa oração, descreve ocasiões em que o povo havia sido rebelde contra Deus e Deus agindo em misericórdia para com ele. Se você tiver uma caneta na sua mão aí, você pode marcar na sua Bíblia, quem sabe até colorir, né? Na minha Bíblia, já está aqui bem usada, né? Eu marquei aqui essas questões da rebeldia e da misericórdia e colori e coloquei aonde é na rebeldia, letra R, onde é a misericórdia, letra M. Você pode fazer também esse exercício para anotar essas 6 vezes em que ocorre a descrição de rebeldia do povo, pedindo perdão e Deus concedendo misericórdia. E essa é uma forma de nós chegarmos a Deus no dia da angústia. Vejamos aí na Bíblia Sagrada, capítulo de número 9, versículo número 16. Rebeldia, versos 16 e 17, de Neemias 9. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente, e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram-se a ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz, que no caso é o pescoço, né, cerviz. Então a pessoa de cerviz dura, ou seja, a pessoa que com o pescoço duro, ela não se humilha, ela não se dobra, né? Ela não consegue fazer esse gesto que é de humildade. Então quando a Bíblia fala sobre dura cerviz, é o pescoço duro, é a pessoa que não consegue se humilhar ao ponto de abaixar o seu rosto. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. É a rebelião, verso 16 e 17. A misericórdia está na segunda parte do verso 17. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Misericórdia. Mas depois de receber misericórdia, o povo se rebelou de novo. Verso 18. Ainda mesmo quando fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Letra R aí. Agora, verso 19 até ao verso número 25, descrição da misericórdia de Deus. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E aí segue a descrição da misericórdia de Deus. E por que foi dada essa misericórdia no final do versículo 25? Veja aí. Pela tua grande bondade. Pela bondade de Deus. Os teus profetas, que protestavam contra eles, para os fazerem voltar a ti. Que coisa, né? Ainda assim, depois de experimentarem a grande bondade de Deus, pela terceira vez se rebelaram. Ainda assim foram desobedientes e se revoltaram contra ti, viraram as costas à tua lei e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles para os fazerem voltar a ti. E cometeram grandes blasfêmias, pelo que os entregaste nas mãos dos seus opressores, que os angustiaram. E Deus foi misericordioso pela terceira vez.
Mas, versículo 27, no tempo de sua angústia, clamando eles a ti, dos céus tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes destes libertadores que os salvaram das mãos dos que os oprimiam. Mas o povo foi rebelde pela quarta vez. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Irmãos, que figura triste. Porém, quando se viam em descanso, tornavam a fazer o mal diante de ti. Será que essa é uma descrição minha e sua também no dia de hoje? Quando temos descanso, quando está tudo bem, nos esquecemos de Deus e voltamos a fazer aquilo que é mal diante dele? E tu os desamparavas nas mãos dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. E Deus é novamente misericordioso pela quarta vez. Mas, convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste dos céus e, segundo a tua misericórdia, os livrastes muitas vezes. Testemunhaste contra eles para que voltassem à tua lei. Mas o que aconteceu de novo? Quinta rebelião. Porém, eles se houveram soberbamente, não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelo cumprimento dos quais o homem viverá. Obstinadamente deram de ombros, era assim. Endureceram a sua cerviz, o pescoço ficou duro, não se humilharam, não curvaram a sua face em humildade, e não quiseram ouvir. Mas Deus foi misericordioso novamente. Verso 30. No entanto, os aturaste por muitos anos. Os aturaste por muitos anos. E testemunhaste contra eles pelo teu espírito, por intermédio dos teus profetas. Misericórdia de Deus. Mas o povo emendou-se. Sexto ato de rebelião, no meio do versículo 30. Porém, eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste nas mãos dos povos de outras terras. E Deus foi misericordioso pela sexta vez, versículo 31. Mas pela tua grande misericórdia, não acabaste com eles, nem os desamparaste, porque tu és Deus clemente e misericordioso. Irmãos, irmãs, são marcas terríveis. Rebelião, misericórdia. Rebelião, misericórdia. Rebelião, misericórdia. Rebelião, misericórdia. Rebelião, misericórdia. Rebelião, misericórdia. Deus, por 6 vezes, sendo misericordioso para com o povo. Qual é a lição dada aqui, nessa que é a síntese, a forma mais completa de descrever o Antigo Testamento, dentro do próprio Antigo Testamento, dessa oração? Qual é a lição? Pensando em numerologia, ou seja, estudo sobre os números no Antigo Testamento, a gente sabe que o número 7 é o número da perfeição. E após descrever as 6 vezes em que o povo havia sido rebelde e recebido misericórdia de Deus, na oração, o que é feito é que eles pedem a 7ª, ou seja, a perfeita, o número da perfeição da misericórdia sobre a vida deles. Versículo 32 de Neemias 9. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia, não menospreze toda a aflição que nos sobreveio a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Porque o exílio começou lá em cima no Reino do Norte, quando o povo assírio invadiu e levou-os para o cativeiro. Depois se completou na parte sul do reino, quando vieram os babilônios e fizeram a mesma coisa. Então, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje, quando parte do povo retornou do exílio para Jerusalém. Senhor, não despreze isso, porque tu és um Deus grande, poderoso, temível, que guarda a aliança e guarda a misericórdia. O Senhor já foi misericordioso conosco 6 vezes que nós nos rebelamos.
E nas 6 vezes o Senhor foi misericordioso para conosco. Agora é a 7ª vez. Manifeste mais uma vez a tua misericórdia para conosco. Mas sem misericórdia completa. Número 7 é misericórdia. Rebelião, misericórdia. Por que pedem por misericórdia de Deus mais uma vez? Porque tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós. Pois tu fielmente procedeste, nós perversamente. É o que diz lá, quase no final dessa oração, em Neemias capítulo 9, versículo 33. No Evangelho de acordo com o evangelista Lucas, no versículo 23, 39 a 43, é descrita a ocasião em que Jesus é crucificado entre 2 ladrões. Um deles zomba. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. O outro ladrão, crucificado ao outro lado de Jesus, diz, tu nem temes a Deus? Estando em juízo, sendo julgado juntamente com ele. Mas nós, justamente, porque nós estamos aqui pelos nossos feitos, que são merecidos que nós sejamos purificados, mas ele nenhum mal fez. Reconhecimento de que Jesus era justo, mas ainda sendo justo, pagava na cruz por nós, os injustos, o preço que a nós cabia. Com que objetivo? Com o objetivo de levar-nos até Deus. No próximo domingo nós daremos continuidade à nossa reflexão a respeito de como se chegar a Deus na angústia. Mas reconheçamos e relembremos o que nós já vimos até o momento. Na angústia, nos acheguemos a Deus reconhecendo a soberania dele, exaltando-o por aquilo que ele é, reconhecendo que ele é justo e ele age justamente, reconhecendo o nosso pecado e que humanamente nós entramos nessa repetição cíclica de rebelião por repetidas vezes e clamando pela misericórdia de Deus. Deus, quando nos julga, ele é sempre justo. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que na cruz do Calvário pagou o preço por nós. Ele, o justo, foi levado à cruz por nós, os injustos, com um objetivo de conduzir-nos à presença de Deus. Que sejamos sempre gratos ao Senhor, que justifica todo aquele que por meio dele, Jesus, se aproxima de Deus. Se você quer a misericórdia de Deus, reconheça a sua rebelião. E reconheça que Jesus pagou o preço que você deveria pagar, substituindo a você e a mim na cruz do Calvário, para que todo aquele que em fé se aproximar dele terá acesso ao perdão, à justificação, à presença de Deus e à misericórdia do nosso Senhor. Antes de orar, e como parte da nossa oração, vamos ter uma palavra informativa e breve, né? A primeira delas é sobre o nosso almoço no próximo domingo. Você está convidado, você que está assistindo aqui a nossa EBV, dia 14 de junho de 2020, acompanhe nossas redes sociais e você saberá como participar desse almoço do próximo domingo, dia 14 de junho, que será o dia do pastor. Mas outra palavra diz respeito ao dia de hoje. O dia de hoje, para nós, como batistas, é o dia do homem batista. Tem o dia, né,
Internacional da Mulher, tem o Dia Nacional da Mulher, Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, Dia Nacional dia 30 de abril, mas hoje é o dia do Homem Batista. Então, meu parabéns para você que é um homem batista. Sinta-se aí sendo abraçado por mim nessa oportunidade do dia do Homem Batista. E você aí que é filha, você que é esposa, você que é mãe, minha irmã, dê um abraço no seu pai, no seu esposo, no seu filho, por esse dia que é o dia do Homem Batista, faz parte do nosso calendário. Dizem que o Dia Internacional do Homem é dia 15 de julho, mas para nós como batistas, celebremos hoje o Dia do Homem Batista. Que Deus abençoe, portanto, todos os homens batistas. Nós iremos orar nesse instante, agradecendo a Deus por esse momento de reflexão nas Escrituras, em Neemias capítulo 9, que nós continuaremos domingo que vem, e concluiremos essa lição com o capítulo 10 também. Vamos orar? Feche seus olhos e falemos com o nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos termos nos reunido como o povo do Senhor nessa escola bíblica online para meditarmos a respeito da justiça do Senhor, da tua misericórdia do Senhor, da tua grandiosidade e para confessarmos também a nossa rebelião, muitas vezes constante. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso mediador, que na cruz entregou-se para ser o nosso Salvador. E é em nome dele que nós a ti oramos. Amém, Senhor. Nosso próximo domingo nos encontraremos e estaremos juntos, com a permissão do nosso Senhor. Até lá.